Bitcoin pode estar se tornando a nova era dos investimentos e da manutenção do poder de compra das pessoas. E você pode estar perdendo essa onda só por preguiça e medo de aprender sobre um conteúdo novo. E nesse vídeo eu vou tentar te explicar de uma maneira resumida e simples, de uma vez por todas, para você entender e não ficar perdido quando uma pessoa falar de Bitcoin em uma roda de conversa. Primeiro vamos entender alguns termos. A moeda fiat, que você vai ouvir umas pessoas falando por aí, ela vem do latim. Significa faça-se. É o dinheiro faça-se, quando o governo imprime do nada. Essas moedas que a gente tem, que não são lastreadas em nada, elas não têm nem nada que freie elas podem ser imprimidas literalmente do nada. O real, o euro e o dólar. Mas isso você já sabe, o real, o dólar e o euro você já conhece de cabo a rabo. O que eu vou explicar aqui é o Bitcoin. O que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma moeda descentralizada. O que significa isso? Diferente de um banco central, ou do Banco do Brasil, ou do Banco Central do Brasil, eles não têm uma sede fixa, não tem um ponto único de falha. O Bitcoin não tem uma rede centralizada, não tem um saque, um programa de ouvidoria que você pode ligar lá e reclamar caso você perca os seus Bitcoins. Ele é totalmente descentralizado. De uma maneira simples, você pode pegar o seu computador de casa e rodar uma parte do sistema do Bitcoin, porque ele é descentralizado. Toda pessoa pode rodar um nó do Bitcoin. E aí, para a gente aprofundar em alguns termos, o Bitcoin ele surge como uma moeda peer-to-peer. O que significa isso é que ele não tem um intermediário entre as transações. Ou seja, você pode voltar a negociar com pessoas diretamente em qualquer lugar do mundo, digitalmente, sem ter um ente intermediário no meio. Isso torna as transações mais baratas, mais rápidas e até mesmo mais confiáveis. Pois é, sem um intermediário e a transação fica mais confiável. E eu vou te explicar o porquê. E aí é que entra uma coisa muito interessante que a gente chama de blockchain, que você já ouviu falar por aí e você nunca entende o que é. O blockchain imagina como um blocão, que você tem todas as informações sendo anotadas. Bitcoin tal foi de tal pessoa para tal pessoa. Isso é anotado lá nesse blocão. Ele não fala exatamente o nome das pessoas que transacionaram, mas ele mostra endereços, pseudônimos de pessoas. E aí fica lá nesse blocão as movimentações e transações colocadas nesse bloco. E esse bloco ele vai se encaixando em outros blocos, por isso que chama blockchain, uma cadeia de blocos, em que você vai anotando esses blocos digitalmente. Ou seja, todas as transações ficam anotadas nesse bloco digital. E você pode entrar aí na sua casa e verificar essa blockchain. Você pode rodar uma parte do Bitcoin, desse programa do Bitcoin, no seu computador. E você pode verificar nessa blockchain as transações que já ocorreram usando o Bitcoin. E é por isso que a gente diz que ele é tão transparente, porque você não consegue fazer essa verificação das transações na moeda fiat. Nessa moeda do governo Banco Central, você não consegue acompanhar as transações. As regras do jogo mudam toda hora na moeda fiat. O que eu quero dizer com isso? Novos impostos são criados, moeda nova é criada, independente de existir um acordo prévio. As regras mudam de acordo com as eleições. Enquanto isso, no Bitcoin, as regras são imutáveis. Desde que o protocolo foi criado lá em 2009, não se mudaram as regras do jogo. Elas continuam as mesmas. Você sabe em que ano quantos bitcoins serão produzidos, minerados. Você sabe que lá em 2140, que é quando vai acabar os bitcoins de serem minerados, ou seja, de serem injetados novos bitcoins na economia, você sabe quanto eles vão estar sendo produzidos. Não se pode mudar essa regra. Não se pode mudar essa regra de uma hora para outra. Ou seja, no Bitcoin você tem previsibilidade. Ele é uma moeda descentralizada, previsível, que as regras não mudam de uma hora para outra e que a inflação ela é muito menor do que a demanda das pessoas. A demanda das pessoas está muito grande por Bitcoin porque eles entenderam o problema da moeda centralizada pelos governos e eles estão dando grande valia para o Bitcoin. Por isso que ele está valendo 100 mil dólares. E aí a gente pode voltar um pouquinho na história e pensar no ouro. Por que o ouro se deu tão bem? Por que as pessoas gostam de usar? Por que as pessoas gostam de usar ouro? Porque o ouro ele é uma boa reserva de valor. As pessoas perceberam que o ouro é uma boa reserva de valor porque ele é escasso, ele é bonito, ele é fácil de você amassar para fazer cunhagens de novas moedas e também ele é fácil de você separar, né? É fácil de você tirar pequenas quantias para pagar, por exemplo, uma maçã, um pão, fazer umas compras. Só que tem um problema, quando você começa a carregar muito ouro, ele começa a ficar pesado e é difícil você verificar se esse ouro é verdadeiro. Então o Bitcoin, ele parece que pega todos esses problemas do ouro e as qualidades dele e traz junto, só que ele pega esses defeitos e ele transforma tudo numa coisa boa. Por quê? O Bitcoin ele é fácil de verificar, ele não é pesado de carregar igual o ouro, e ele pode ser transportado muito rapidamente. Em 10 minutos você consegue fazer uma transferência dos Estados Unidos para a Rússia, coisa que você não consegue fazer com ouro. E é fácil de você verificar se o Bitcoin é verdadeiro, porque você consegue acessar na blockchain. E aí entra uma coisa muito importante, que várias pessoas caem nisso, de que
o Bitcoin ele não é seguro porque ele está na internet, então ele pode ser hackeado. Se você pegar todos os supercomputadores, existe uma estatística de que se você pegar todos os supercomputadores das 5 maiores empresas dos Estados Unidos, Microsoft, Apple, Nvidia, se você pegar todos esses supercomputadores dessas maiores empresas, você não tem o poder computacional, mas não chega nem perto do poder computacional que você tem no Bitcoin. Por quê? Porque existem os mineradores de Bitcoin. Os mineradores são pessoas que pegam máquinas e emprestam esse poder de computação, esse poder de força de trabalho que tem nas máquinas, e eles emprestam para o Bitcoin. Para quê? Para novos Bitcoins serem minerados, ou seja, serem criados, você precisa resolver um problema matemático. E essas máquinas que os mineradores usam para minerar o Bitcoin, eles ficam trabalhando lá para resolver esse problema do Bitcoin. E aí, quando eles descobrem aquele problema da equação, descobrem qual é a resolução daquele problema, eles são recompensados com Bitcoin. Ou seja, eles forneceram uma prova de trabalho e receberam Bitcoin. E aí, no meio desse processo, eles também verificam as transações. Ou seja, se alguém está fazendo uma transação em Bitcoin, eles também fazem essa verificação. E aí, como as pessoas perceberam que o Bitcoin é uma coisa valiosa, imagina minerar uma coisa muito valiosa como ouro ou Bitcoin. Pois é, eu imagino que você tenha imaginado que essa é uma ótima profissão. E realmente é. E é por isso que essa atividade ela atrai as melhores pessoas e mais competitivas e que tem mais poder computacional para atuar nessa rede que é o Bitcoin. E é por isso que o Bitcoin se torna uma ferramenta tão poderosa e segura para você utilizar. Porque tem supercomputadores, tem muitas pessoas que estão com poder computacional na rede para verificar e não deixar que fraudes sejam feitas nesse sistema. Aí você pode falar, pô, Cauê, beleza, mas os bancos centrais também têm supercomputadores protegendo a rede e verificando as coisas. Até tem, mas nos bancos centrais você tem um ponto único de falha. Nas moedas fiat você tem um ponto único de falha. No Bitcoin não, você teria que hackear milhares de computadores espalhados por todo o mundo. Porque você tem esse poder computacional que eu disse dos mineradores, ele está espalhado pelo mundo inteiro, onde tem energia mais barata, onde tem poder computacional mais barato, onde não tem tantos impostos sendo aplicados nesses mineradores. Então, para mudar uma transação no Bitcoin, você teria que invadir milhares de computadores ao mesmo tempo. E aí, boa sorte com isso para quem decide invadir o Bitcoin. E aí, por que você investiria em Bitcoin? É exatamente isso que eu estou dizendo. Ele é uma moeda melhor. Ele pega todas as moedas, todos os problemas que nós já tivemos com moedas fiduciárias que existiram na história da humanidade, e aí por que você investiria em Bitcoin? É isso que eu estou dizendo. Ele pega todos os problemas que a gente já teve com moedas fiduciárias antigas. Então, problema de verificação do ouro, o peso do ouro, a dificuldade de você transportar de um lugar para o outro, e também de você armazenar com segurança essa moeda. Tudo isso você nunca teve em uma moeda. E ainda mais, ela é escassa. Tudo isso descentralizada e digitalmente. Você nunca teve isso numa moeda na história da humanidade. O Bitcoin é o primeiro a fazer isso. Então, além dessa valorização ridícula que o Bitcoin teve, de centavos para centenas de milhares de reais e de dólares, você tem todos os outros benefícios do Bitcoin, que ele é inconfiscável se você guardar em autocustódia, se você guardar bem os seus Bitcoins e não der a sua chave privada para outros, você tem a autocustódia dele. Por quê? Porque você tem uma coisa chamada carteiras de Bitcoin. As carteiras frias de Bitcoin, que a gente chama cold wallets, elas não armazenam o Bitcoin, como a maioria das pessoas pensam. Elas só armazenam as suas chaves privadas. Ou seja, como que o governo pode confiscar uma coisa que você não tem, que você não é dono? Se você só memorizar as suas palavras-chave na sua cabeça, não tem como o governo confiscar uma coisa que está no seu cérebro. Porque você, teoricamente, não tem a posse daqueles Bitcoins. Você só tem o direito de movimentá-los com a sua chave privada. Então é por isso que a gente diz que ele é inconfiscável. É muito difícil de você conseguir tangibilizar no direito uma coisa que você não consegue tocar, que você não tem a tangibilidade daquele bem. É uma coisa muito difícil para o direito conseguir verificar e para o Estado também te coagir a entregar uma coisa que ele nem sabe se você tem de fato. E é por isso também que o Bitcoin é a primeira propriedade de fato que a gente tem nesse mundo moderno. Por quê? A sua casa e o seu carro não são de fato seus, né? Imagina você não pagar o seu IPTU e o IPVA. Você já sabe o que vai dar, né? Você vai perceber que essa propriedade não é tão sua quanto você imagina. Então, não é só sobre dinheiro. É sobre você participar da próxima revolução financeira que está acontecendo e de ter soberania. E aí, como investir com segurança? Eu uso a BitBank para comprar os meus Bitcoins. E aí eu vou deixar o link aqui na descrição do meu link da BitBank, que você tem alguns benefícios de você acessar por esse link. E tome cuidado depois que você fizer a compra, que é bem simples, você faz com reais, você transfere o Pix para sua conta da BitBank e compra os Bitcoins por lá mesmo. É bem simples a plataforma, não tem mistério nenhum. Mas depois que você compra os Bitcoins, o ideal seria você não manter no aplicativo. Você tem que sacar para sua autocustódia.
E aí, se vocês quiserem, eu faço um vídeo aqui mais pra frente sobre a autocustódia em si, que ela é um pouco mais complexa de explicar em um vídeo como esse. Ele é um único ativo descorrelacionado completamente que a gente tem do sistema fiat tradicional. Porque não tem governo nenhum que tenha poder sobre ele é descentralizado. Então, se a China tenta proibir, por exemplo, a China tentou proibir lá atrás os mineradores de atuarem em solo chinês. E se eu não me engano, até dos próprios chineses comprarem Bitcoin. E aí você teve uma quedinha do Bitcoin de 15, 20%, e depois disso, os próprios chineses começaram a comprar, né, ilegalmente o Bitcoin lá na China, e os mineradores rapidamente pegaram seus hardwares, pegaram o seu poder computacional e levaram para outro país e voltaram a minerar. E os chineses também, quando teve essa proibição do governo chinês de comprar Bitcoins, você teve uma adoção explodindo dos chineses. Por quê? Os chineses falaram, pô, se está sendo proibido lá na China de comprar Bitcoin, aqui na China está sendo proibido de comprar Bitcoin, só ficou mais claro o quão essencial é o Bitcoin na carteira desses chineses. Porque ele ia conferir um senso de soberania individual para aquele indivíduo. Ele finalmente ia ter propriedade sobre alguma coisa, uma coisa que o governo não conseguiria confiscar tão facilmente. E se você não tem estudo sobre o Bitcoin, não saia dando all-in, não compre tudo que você pode de Bitcoin, não venda seus outros ativos. Tenha na sua carteira exatamente a quantidade que você se sente confortável. Então, se você não sabe muito sobre esse mundo, não adianta você querer comprar e achar que vai ficar milionário. Porque na primeira queda de 30%, você já vai sair vendendo, vai estar desesperado e só vai perder dinheiro com Bitcoin. Então, se eduque constantemente, porque aprender sobre Bitcoin é um ato de humildade. Você tem que primeiro assumir que tem muita coisa que você não sabe sobre. E as pessoas que estudam Bitcoin, elas estão constantemente aprendendo sobre a rede, porque é muito mais complexo do que apenas esse vídeo. Você tem que aprender sobre educação financeira, você tem que aprender sobre as moedas, sobre o funcionamento do mercado financeiro. Você tem que aprender sobre Proof of Work, né, que é essa prova de trabalho que eu falei, sobre pagamentos peer-to-peer, sobre autocustódia, sobre computação e até comportamentos sociais da sociedade para você entender por que o Bitcoin ele é tão interessante, né? Você tem que entender os problemas da história, das moedas que já existiram, para você entender o porquê que o Bitcoin é tão valioso e para você finalmente entender e se tocar de que, cara, vale o tempo de estudo aqui nesse ativo que você está estudando. Quem investe em um ativo que não entende só está entregando o próprio dinheiro para o azar. Cuidado com golpes, pirâmides que prometem rentabilidade, e no mundo das criptomoedas não são Bitcoin, o Bitcoin é um mundo à parte e as criptomoedas são outra coisa. Fique constantemente atento para esses golpes. Criptomoedas que prometem ganhos explosivos. Bitcoin é uma moeda descentralizada, ninguém manda nela, não tem um dono por trás. E é por isso que ela é tão confiável, porque você não tem uma pessoa que vai mudar as regras no meio do jogo. Você sabe quantas moedas serão mineradas. E nas outras criptomoedas, em sua maioria esmagadora, 99,9999%, todas elas têm alguém por trás, alguém que pode fazer um rug pull, que pode fazer alguma pirâmide, algum movimento que você não está esperando e mudar as regras no meio do jogo. E para mim, um bom jeito de resumir essa história toda é que as moedas fiduciárias, né, as moedas fiat, o euro, o real e o dólar, elas parecem estáveis no curto prazo, mas no longo prazo elas só têm uma direção, porque o poder de compra dessas moedas fiat, fiduciárias, está cada vez mais sendo diluído. Você está sendo diluído ao poupar em moeda fiat. Porque os bancos centrais têm uma meta de inflação, de fazer essa impressão do dinheiro, de fazer com que o seu dinheiro perca poder de compra. Eles têm essa meta de fazer com que a moeda fiat só tenha uma direção, para baixo. Enquanto isso, o Bitcoin ele pode ser volátil no curto prazo, ele pode subir 10, cair 20, só que no longo prazo ele mostra uma tendência de alta. Por quê? Eu gosto de lembrar de um ditado que o Bitcoin ele não tem um preço teto, não tem um teto para ele, porque as moedas fiduciárias não têm fundo, elas vão sempre para baixo. Se você pegar o gráfico de poder de compra do dólar, vou colocar aqui na tela agora, você percebe que ele só caiu desde que ele foi criado. O real, a mesma coisa, vou colocar aqui na tela para você, a mesma coisa. O seu poder de compra só cai ano a ano. O Bitcoin é uma revolução, mas como toda revolução, exige muito conhecimento e cuidado no que você está fazendo. E se você quiser saber mais sobre essa parte filosófica do Bitcoin, sobre essa parte teórica dele, como ele pode ser aplicado no mundo real, eu vou deixar aqui esse vídeo do Antifrágil, que a gente explica o porquê que o Bitcoin é um ativo que ele gosta da volatilidade e do risco da aleatoriedade do mundo. Clica lá, que tá muito legal esse vídeo. Valeu!